Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de tips aqui do canal CACD Inglês. Quando nós lemos um texto em língua inglesa, muitas vezes e inconscientemente, nós nos apoiamos nas palavras transparentes desse texto, ou seja, em palavras em língua inglesa que se parecem com palavras que existem na língua portuguesa. Ao longo da história, diversos vocábulos oriundos da língua latina foram incorporados à língua inglesa e hoje existem estimativas de que mais da metade do vocabulário da língua inglesa seja composto por vocábulos vindos da língua latina. E são justamente esses vocábulos, esses itens lexicais que nós identificamos como palavras transparentes nesses textos e que nos auxiliam a compreendê-los de forma mais rápida. Essa estratégia de leitura, de utilizar palavras transparentes para compreender, para ajudar na compreensão de um texto, é extremamente útil e muitas vezes possibilita que nós compreendamos a ideia central de um texto, a ideia principal de um texto, mesmo quando nós não temos ainda conhecimentos avançados da língua inglesa, ou seja, mesmo quando nós ainda não temos as habilidades de interpretação de texto avançadas. Por exemplo, no TPS de 2019, em um dos textos que caíram na prova de língua inglesa, 20% das palavras que compunham esse texto eram palavras transparentes. Você vai ver aí, eu estou fazendo referência a esse texto do Harold Nicolson, que caiu então no TPS de 2019. Infelizmente a referência que a gente tem aí no TPS estava incorreta, era um texto do Harold Nicolson mesmo, mas não era um trecho do livro Diplomacy, e sim um trecho de um outro texto que foi publicado por ele em 1961 na revista Foreign Affairs. Vou deixar aqui a referência na descrição desse vídeo. De qualquer forma, é um texto publicado por um diplomata britânico, então é um texto num registro mais formal, e é justamente nesses textos de registro mais formal que a gente consegue localizar mais palavras transparentes, ou seja, mais palavras oriundas da língua latina e que se parecem com palavras da língua portuguesa. Então você vê aí que eu destaquei em cor amarela as palavras transparentes desse texto. Você pode ver então que elas estão bem distribuídas no texto e elas somam cerca de 20% das palavras que compõem esse texto. Para além desses 20% de palavras transparentes que esse texto tinha, 30 das palavras mais recorrentes desse texto compunham 40% desse texto. Então eram 30 palavras que compunham 30% desse texto, que eram repetidas, é claro. Você vê aí também essa análise que eu fiz. E você vê que essas 30 palavras mais recorrentes, na verdade, eram palavras como artigo definido, artigos indefinidos, preposições, pronomes, verbos auxiliares, etc. Então, muitas vezes, essas palavras que mais se repetem em um texto são palavras que não são content words, não são palavras de conteúdo, elas são function words, ou seja, são palavras que têm funções gramaticais. Então, se a gente somasse esses 20% de palavras transparentes com os 40% dessas palavras mais incidentes e que na verdade são, na sua maioria, function words, a gente tinha aí 60% do texto, o que tornava esse texto razoavelmente fácil para alguém que já tivesse conhecimentos intermediários da língua inglesa. Então, é claro que essa estratégia de usar como apoio essas palavras transparentes do texto, ou seja, palavras que se parecem com palavras que existem na língua portuguesa, é muito útil em termos de interpretação de texto, de forma mais geral, principalmente de uma perspectiva mais instrumental da leitura, mas também é claro que isso é insuficiente para a prova de língua inglesa do CACD. A banca examinadora do CACD não quer testar, não quer avaliar os conhecimentos dos candidatos,
candidatos, mas sim quer selecionar candidatos para fazer as provas discursivas do concurso. Então, muitas vezes, para marcar corretamente se um item está certo ou errado, item de vocabulário ou de interpretação de texto, é preciso que o candidato conheça muito mais do que palavras transparentes. Então, eu vou te mostrar nesse mesmo texto. Eu marquei em vermelho algumas palavras que parecem ser transparentes, mas não são. Ou seja, são palavras que parecem que são parecidas com palavras da língua portuguesa, ou seja, elas são semelhantes em termos de forma, mas que têm sentidos muito diferentes das palavras que têm semelhança com elas na língua portuguesa. Então, você vê aí que eu destaquei a palavra resolve, prospects, confidence, minor, realize, current e render. Veja que essas palavras também estão bem distribuídas no texto. Muitas vezes, essas palavras que parecem ser transparentes, mas não são, são os chamados falsos cognatos ou cognatos enganosos, ou seja, elas têm a mesma origem etimológica, são cognatos. Cognato quer dizer nascido junto. Então, muitas vezes elas têm a mesma origem etimológica, mas elas têm evoluções semânticas ao longo da história que são diferentes e geram, portanto, sentidos diferentes em dois idiomas. É o caso, por exemplo, do verbo push na língua inglesa e do verbo puxar na língua portuguesa. Esses dois verbos são falsos cognatos, cognatos enganosos, no sentido de que compartilham a mesma origem etimológica, um verbo latino chamado pulsare, mas que evoluíram de formas semânticas diferentes e chegaram a dois itens lexicais que têm sentidos totalmente diferentes. Outras dessas palavras que parecem que são transparentes, mas não são, não chegam a ser cognatos no sentido estrito, ou seja, nem mesmo compartilham a mesma origem etimológica. São palavras com origens etimológicas diferentes, mas que formalmente são muito semelhantes. É o caso, por exemplo, do verbo pull na língua inglesa e o verbo pular na língua portuguesa. O verbo pull tem origem anglo-saxônica e o verbo pular tem origem latina. Então, não são cognatos nesse sentido estrito, ou seja, não nasceram juntas, não compartilham essa origem comum, mas formalmente são parecidas. De qualquer forma, não tem o mesmo sentido, assim como os falsos cognatos. Então, eu vou generalizar, como a maior parte das pessoas generaliza, e vou chamar tudo aqui no vídeo de falsos cognatos. Então, muitas vezes, para que o candidato consiga compreender de fato os textos que caem na prova e assinalar corretamente se as assertivas estão certas ou erradas, é preciso ter conhecimento desses falsos cognatos, nesse sentido amplo, ou seja, dessas palavras que parecem que são transparentes, mas não são. Por exemplo, uma questão que caiu também no TPS do ano passado, referente a esse texto que eu acabei de te mostrar, do Harold Nicolson. Veja aí, foi a questão número 39. A questão dizia: As far as lexical comprehension is concerned, mark the following items as right or wrong. Item número 1. In the fragment, resolve, on the other hand, to impose a mass religion, the underlined word means alternative. Então, veja aí que esse item já testava se você conseguir identificar que resolve não quer dizer resolver ou alguma coisa nesse sentido. Essa não era uma palavra transparente. Item número 3. In their prospects of happiness, the underlined word can be correctly replaced with chances or possibilities. Outro item que testava se você conseguia identificar que essa também não era uma palavra transparente. E o item número 4, in and to render these conclusions effective, the underlined word means to make.
outro item ainda da mesma pergunta que testava se você conseguia identificar que render não quer dizer render e qual era o sentido desse vocábulo. Então veja que numa mesma questão, 3 itens testavam se o candidato conseguia identificar que essas palavras que se assemelham em termos de forma com palavras da língua portuguesa, na verdade, não tem o mesmo sentido que essas palavras da língua portuguesa, ou seja, testavam em termos mais amplos os conhecimentos de falsos cognatos. Então veja como é importante conhecer esses falsos cognatos, né, de forma mais ampla, para que de fato exista uma boa compreensão dos textos que caem na prova e para que você consiga marcar com segurança se as assertivas estão certas ou erradas. Então, é muito importante fazer uso dessa estratégia de leitura, é uma estratégia de leitura, de estudar os falsos cognatos da língua inglesa. Isso, claro, eu tô falando aqui de primeira fase, mas isso não é relevante só para a primeira fase do concurso. Isso também é relevante para a prova discursiva de língua inglesa. Quando eu falo em falsos cognatos e na prova discursiva de língua inglesa, muita gente já pensa as tarefas de tradução e versão. Sim, nas tarefas de tradução e versão é claro que é importante conhecer os falsos cognatos, mas não só nessas 2 tarefas. Na verdade, qualquer tarefa que envolve leitura envolve também você precisar discernir se aquelas palavras transparentes são de fato transparentes ou não, se são falsos cognatos ou não. Então, isso também é importante na tarefa do resumo. A primeira parte da tarefa resumo é a leitura do texto que é fornecido pela banca para que você depois redija o seu resumo, e isso também é importante na tarefa da composition. Afinal, você vai precisar ler um ou mais textos motivadores, vai precisar ler o comando da questão ali da composition. Então, veja como é importante conhecer os falsos cognatos da língua inglesa para que você consiga ir bem tanto na primeira fase quanto na prova de língua inglesa discursiva. Então, nesse vídeo de tips, na verdade, o que eu quero é te passar algumas dicas de como estudar falsos cognatos de forma sistemática, de fato construir esse conhecimento de quais palavras se assemelham formalmente a palavras da língua portuguesa, mas não têm o mesmo sentido que essas palavras da língua portuguesa. Eu vou indicar, tem uma série de materiais, uma série de publicações relacionadas a essa questão dos falsos cognatos, cognatos enganosos, falsos amigos, também chamados de amigos da onça, mas eu vou indicar aqui no vídeo 2 materiais que eu pessoalmente gosto muito de usar e que eu sempre recomendo para os meus alunos. O primeiro material é esse Guia Prático de Tradução da Língua Inglesa, Como Evitar as Armadilhas das Falsas Semelhanças. Esse material é um guia de referência, um material de referência, veja, ele é uma obra de fôlego a respeito justamente dessas palavras que parecem que são transparentes, mas não são. O que é legal destacar desse material é que o autor dele, Agenor Soares dos Santos, é diplomata brasileiro aposentado, e esse material, apesar dele ter esse nome, Guia Prático de Tradução Inglesa, ele não é um guia de exercícios, ele não traz exercícios, ele está organizado como um dicionário, então ele tem verbetes que estão organizados em forma alfabética. Uma coisa que é muito legal desse guia é que as primeiras 50 páginas, mais ou menos, formam um capítulo introdutório, uma espécie de capítulo introdutório, na qual o autor faz uma discussão entre falsos cognatos, algo parecido com o que eu fiz aqui, e muito interessante, ele fala um pouco sobre procedimentos de tradução, de uma forma bem concisa, com exemplos bem claros. Então, é um livro que vale muito a pena, como eu disse, é uma obra de referência e é uma obra de consulta para você ir consultando conforme você vai estudando a língua inglesa. Então, é um material que foi publicado originalmente na década de 80, essa edição que eu tenho é de 2007. Se eu não me engano,
tá esgotado na editora, mas antes de gravar esse vídeo, eu entrei no estante virtual, eu vi que tem alguns volumes lá, né? Alguns disponíveis para venda a preços razoáveis e é fácil de encontrar em sebos também. Então, essa é a minha primeira dica de material para fazer esse estudo dos, vamos chamar aqui de falsos cognatos, né? Um outro material que também é muito legal é esse material aqui, que se chama Vocabulando, Vocabulário Prático Inglês-Português, que é de autoria da Isamara Lando. Isamara Lando é tradutora, super experiente, muito conhecida aqui no Brasil, e esse Vocabulando, de certa forma, está organizado como o guia prático. Ele funciona como um dicionário de falsos cognatos e palavras cuja tradução é um pouco mais capciosa, então está organizado também em ordem alfabética. O que é legal desse material? O que é legal é que acompanha um outro livro, que é esse Vocabulando Workbook, exercícios de tradução e versão, inglês-português, português-inglês. Então, esse livrinho aqui, fininho, é muito legal para quem está estudando e quer sistematizar esses estudos. Ela seleciona 70 desses falsos cognatos que ela discute aqui e traz exercícios de tradução e versão. E, lógico, todos os exercícios acompanhados de gabarito. Então, é um material muito legal para quem está estudando língua inglesa, quer ganhar um pouquinho mais de prática de tradução. É um material bastante didático. Eu sei que é possível comprá-lo no site da própria editora, Editora Dizal, e se você tiver interesse em adquirir os 2 volumes, é importante procurar Vocabulando Pack, porque senão vem ou um ou outro volume vendido de forma separada. Uma terceira dica que eu tenho para estudar falsos cognatos é que eu tenho publicado todas as semanas, às terças-feiras, nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, é uma dica de falso cognato. Então, é uma dica semanal, eu publico uns cards e aí você pode salvar os cards para depois ir estudando. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse nosso vídeo de tips. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal para receber notificações de novos vídeos e eu te aguardo aqui no nosso próximo vídeo de tips do canal CACD Inglês. Até lá!